Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre textos técnicos, tá? A gente está lidando aqui com os textos utilizados dentro do ambiente profissional de maneira genérica, tá? Não trabalhando com textos específicos, mas com aqueles textos que fazem parte do ambiente tanto do universo profissional do setor público quanto do setor privado. Na aula passada eu falei para vocês de dois modelos básicos de texto que funcionam como referência para diversos outros tipos de texto, tá? Falei a respeito do ofício e falei a respeito da carta comercial. Nessa aula eu vou passar alguns outros exemplos de textos técnicos que são úteis e muito utilizados, tanto do ponto de vista do ambiente profissional, quanto do ponto de vista até particular, em certas situações em que vocês talvez sintam a necessidade de comunicar-se ou tenham a exigência de comunicar-se por meio de documentos, é necessário dominar esses elementos, essas características que vão aparecer nos documentos que eu vou apresentar para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiro eu falo da procuração. A procuração é um documento que serve para uma pessoa nomear outra de sua confiança para agir em seu nome, em situações em que não seja possível estar presente para realizar alguma atividade. Então, primeira coisa fundamental, você vai nomear uma pessoa para agir em seu nome. Isso é uma questão de confiança. É necessário que você tenha noção de que esse tipo de relação estabelecida pelo documento da procuração é um tipo de relação que dá poderes a alguém para responder em seu nome. E isso é algo bastante sério, bastante importante. A pessoa que dá os poderes para outra é chamada de outorgante ou constituinte. E a que recebe, outorgado ou procurador. E aí, claro, nós temos o nome da procuração derivado do fato de que você tem alguém que é o procurador, aquele que recebe os poderes de uma outra pessoa. A procuração pode ser de dois tipos. A de plenos poderes, que é a mais comum, que permite ao procurador agir de forma ilimitada em nome do constituinte, dentro da jurisprudência definida no documento. Ou seja, você define lá que para atuar em relação ao recebimento de benefícios trabalhistas, nomeio o meu procurador tal pessoa. Então a pessoa vai ter toda a possibilidade de atuação dentro daquilo, né? Dentro do recebimento de bens trabalhistas ligados à sua pessoa, tá? Ou para atuar junto a um local, né? Nomeio meu procurador para atuar junto ao Banco do Brasil para fazer saques e retiradas de valores em meu nome, taranana. Tá? Por isso que é um documento que envolve confiança, né? Você não nomeia qualquer pessoa como procurador. Já a outorga específica define claramente quais os poderes o procurador tem, ou seja, o que é autorizado a ele fazer em nome do constituinte. Normalmente o documento de outorga específica ele não é feito pelas pessoas assim no cotidiano, porque ele necessita que você tenha um conhecimento dos valores legais atrelados às ações que a procuração exige. Você tem que seguir uma certa documentação, uma certa legislação. Então, você não coloca normalmente a outorga específica. É muito raro de você fazer esse tipo de documentos. Fazer um documento de outorga específica é muito raro, é mais para quem é do setor jurídico, tá? Lembrando que, dependendo da exigência de certos órgãos, a procuração pode ser escrita à mão, de próprio punho, tá? E isso é bastante comum, que é para tentar garantir uma certa fidelidade do documento, né? Para garantir que o documento seja, digamos assim, válido do ponto de vista objetivo, para garantir a segurança dessa comunicação, tá? E independentemente de ser em versão digitada ou à mão, nós temos um padrão, né, que é ter a assinatura do outorgante reconhecida em cartório, para registrar que aquele documento tem valor legal. E como um documento desse tem valor legal, define que uma pessoa pode tomar atitudes no lugar da outra, é um documento que precisa ter uma redação extremamente rígida, para não dar espaço para o abuso, fraude ou qualquer coisa do tipo. Nós temos aí um exemplo de procuração, tá? E é muito importante lembrar que a procuração é um dos raros documentos que você escreve em primeira pessoa. Por quê? Porque é você, o autor da procuração, falando com uma outra pessoa, tá? E indicando uma terceira pessoa para ser o seu procurador.
Então, esse documento ele começa com um eu, para marcar bem claramente, sou eu quem estou definindo que X pessoa vai ser o meu procurador, tá? Eu, fulano de tal, meu nome, tá? Aí ponho meus dados pessoais, tá? Brasileiro, solteiro, RG, CPF, tananã, minha ocupação, meu endereço, tal. Depois que você colocou seus dados particulares, aí vem uma frase, né, que é um padrão, tá, desse tipo de documento, que é: nomeio e constituo minha bastante procuradora, a senhora, e aí vem o nome da pessoa. Veja que os nomes estão em letra maiúscula, isso é bastante importante, tá? Com todos os dados relativos a essa pessoa. E aqui é importante chamar atenção a essa expressão, né? Nomeio e constituo minha bastante procuradora. O bastante não é obrigatório, tá, gente? Pode ser apenas procuradora. Mas o nomeio e constituo são fundamentais. Por quê? Porque você está indicando quem é, ou seja, nomeando, dando nome à pessoa, e constituindo, ou seja, dando poderes a essa pessoa para fazer o quê? Eu constituo essa pessoa, olha lá embaixo, com amplos e ilimitados poderes, especialmente para comprar e vender bens imóveis e praticar os demais atos necessários para que as vendas e compras sejam feitas boas, firmes e valorosas, tá? Veja que isso é um documento que tem origem em um comerciante, é um comerciante que vende imóveis e ele está botando por algum motivo outra pessoa para realizar sua função, né? Os motivos que dão origem à necessidade de uma procuração são normalmente a impossibilidade de uma pessoa de estar realizando aquela atividade por locomoção, por alguma doença ou algo do tipo. Tá? Então aí você faz um documento para que outra pessoa te represente. E aqui no caso, a ciclana de tal representa o fulano de tal como? Com amplos, veja essa expressão, amplos e ilimitados poderes. Isso quer dizer o quê? Que ela pode atuar de maneira ampla, em várias situações, e de maneira ilimitada. Não há limitações legais para a atuação desta pessoa em meu nome, tá? Especialmente, aí, ou seja, para que eu estou nomeando ela? Para fazer o que especificamente? Isso aqui é jurisprudência, né? Para comprar e vender bens imóveis. Então, é para isso que eu a nomeei. E praticar os demais atos necessários, ou seja, tudo relacionado à compra e venda de imóveis, para que essas vendas sejam, aí é um clichê da área de vendas, né? Feitas boas, firmes e valorosas. No final eu tenho o nome, minha assinatura reconhecida, tá? E aí é importante chamar atenção para isso. Se você tem uma pessoa nomeada como procuradora de outra e essa pessoa, por exemplo, comete uma fraude, o outorgante, ou seja, você quem constituiu a pessoa de poderes, você também vai ser punido, porque aquela pessoa estava agindo em seu nome. Ou seja, é por isso que é fundamental que você tenha confiança na hora de elaborar esse documento, que o documento não dê vazão para ambiguidades ou qualquer outro tipo de situação que possa gerar uma dupla interpretação do que está sendo dito. Aí a linguagem formal, culta, padrão da língua portuguesa precisa estar extremamente alinhada. E o requerimento? Eu já falei do ofício, né, que serve para muitas vezes como solicitação. Ofício de solicitação é um tipo de requerimento, tá? Então, por isso que eu falo aqui para o requerimento, serve também para o ofício de requerimento. Produzir um requerimento, ou no setor público ofício de requerimento, ofício de solicitação, como o próprio nome do documento aponta, é fazer uma solicitação de algo esperando que o pedido seja deferido, do verbo deferir, que quer dizer aceitar. Não confundam com o verbo diferir, que tem a ver com diferença e é com i, tá? Não faz a menor, não é a mesma coisa. Quando eu falo diferir, eu quero dizer que uma coisa é diferente da outra. Já no caso de deferir, eu estou falando de algo que foi aceito, e é uma palavra que vai aparecer nesse tipo de documento. Normalmente, o requerimento é dirigido a uma autoridade pública para a obtenção de um benefício, um direito ou qualquer tipo de satisfação de necessidade ou interesse. Então, digamos que você trabalha numa outra cidade, é o meu caso, né? Eu moro numa cidade e trabalho em outra cidade. Você pode, por exemplo, utilizar
o direito legal de conseguir passagem, né, passe, para poder fazer essas viagens, algum tipo de desconto para passagens, os famosos passes de ônibus, né, ou alguma coisa do tipo. O vale transporte, etc. Para você fazer esse tipo de solicitação, muitas vezes a empresa ou a instituição vai pedir para você um requerimento, tá, que indique para que você está fazendo aquilo e faça o tal do pedido. É um pedido, eu quero o vale transporte, tá? O requerimento pode ser um documento simples, com apenas um parágrafo e bem objetivo, ou complexo, com o detalhamento de uma solicitação mais elaborada. Então depende, na verdade, do que você está pedindo. Tá? O documento ele pode trazer um pedido mais objetivo, mais simples, bem direto, como é o que nós vamos ver aqui, tá? Ou um pedido com bastantes detalhes, mas aí você tem que ser bem claro a respeito de cada uma das ações que você está solicitando, cada um dos elementos, itens, procedimentos que você está solicitando, tá? Então eu mostro para vocês aí um requerimento. Vejam que ali no início há uma expressão, ao ilmo senhor. Isso eu não comentei antes, está lá junto da parte de pronomes de tratamento, tá? Mas ilmo é ilustríssimo, é uma abreviatura para ilustríssimo, que a gente costuma utilizar para pessoas que estão num setor, num cargo de chefia, num cargo de comando, tá? Então eu falo para alguém que é o meu superior. Ao ilustríssimo, se fosse mulher seria Ilma, né? Ao ilustríssimo senhor Cicrano de tal, chefe, veja, chefe de recursos humanos da qualquer coisa limitada. Então, ele é o chefe de um setor, por isso que eu estou chamando ele de ilustríssimo, tá? Mas nunca se põe isso por extenso, é sempre abreviado. Aí eu tenho, e aqui o requerimento não é em primeira pessoa, mas o resto é muito parecido com a procuração. Vejam lá, fulano de tal, aqui não é o fulano, é o fulano, né? Fulano de tal, em maiúscula, aí vem os meus dados, brasileiro, casado, todas as informações que são necessárias para esse tipo de documento, tá? Minha residência, tal. Essa pessoa vem respeitosamente, então vejam que não está venho, porque eu não falei eu, está vem, como se eu estivesse falando de mim mesmo em terceira pessoa, como se eu fosse uma outra pessoa. Eu não escrevo venho. Fulano de tal, vem respeitosamente requerer a vossa senhoria, isso é a abreviatura de vossa senhoria, tá? E o respeitosamente está aí porque você está lidando com uma pessoa de hierarquia superior à sua, então é uma forma de demonstrar respeito, tá? Vem respeitosamente requerer a vossa senhoria a expedição dos documentos necessários à sua transferência para outro estabelecimento franqueado. Vejam, então esse é o motivo pelo qual eu fiz o pedido. Eu quero ser transferido para uma outra franquia. Eu mudei de cidade, trabalho, sei lá, numa empresa, ela tem uma franquia nessa outra cidade. E eu quero a transferência. Então eu faço um requerimento solicitando essa transferência, tá? Então venho requerer a expedição dos documentos. Eu quero os documentos necessários, tá? Para que eu faça a transferência. Ao final, nós temos uma fórmula padrão que aparece nesse tipo de documento, que é nestes termos, não precisa aparecer por extenso, pode ser abreviado, n.termos, pede deferimento, ou seja, estou pedindo para que seja aceito, p.deferimento. A cidade, a data e a minha assinatura. Requerimento nem sempre exige que você faça uma assinatura reconhecida. Bom, para acabar, eu vou falar aqui a respeito de um documento, e é muito importante deixar claro o seguinte antes de começar a falar dele, né? Eu não sou especialista em currículos, tá, gente? Eu não tenho o conhecimento que profissionais da área específica, das áreas específicas que lidam com RH, por exemplo, tem a respeito do domínio de currículos para diversas áreas profissionais, tá? Eu posso disponibilizar para vocês, pretendo fazer isso, algum material relacionado a isso para orientar vocês a como elaborar um bom currículo, um currículo que seja aceito dentro do ambiente profissional. O que eu apresento para vocês aqui é um modelo básico, padrão, e eu penso o currículo do ponto de vista do texto. Ou seja, o que eu estou apresentando para vocês aqui é um modelo que pode ser utilizado para elaborar um bom currículo. Mas isso não quer dizer que vocês sejam obrigados a seguir esse padrão. O que nós temos aqui é uma noção básica de que o currículo, assim como tudo que eu vim vendo até agora, é um texto técnico e precisa ter uma formatação clara, objetiva, sucinta e assim por diante. Tudo bem? O currículo é um documento que tem o objetivo de apresentar os dados e as qualificações de um candidato a uma vaga de emprego.
O currículo, claro, esse é o objetivo básico dele, né? O currículo é um documento técnico, mas como uma estrutura mais próxima a uma lista de tópicos. Ela não é um texto com começo, meio e fim, como a gente vinha vindo até então. Não se espera, portanto, algo maior do que uma ou duas páginas. E isso é uma coisa que muita gente erra em currículo, tá, gente? Não é um currículo longo que te dá emprego, tá? Às vezes, se você em uma página consegue resumir todas as informações necessárias para que a pessoa te conheça, saiba quem você já tem o suficiente. Você não precisa fazer... Porque, às vezes, o cara nem vai olhar. Ele tem lá, sei lá, 300 currículos para avaliar num dia. Ele vai ficar preocupado em olhar o seu currículo de 5 páginas? Não. Ele vai folhear e ver se aquela pessoa tem aquilo que é necessário para mim. O resto, para mim, não importa. Então, o currículo não é para enrolar, tá? A palavra currículo, ela vem do latim curriculum, que quer dizer trajetória, tá? E algumas vezes as pessoas usam essa palavra como título, né? Curriculum vitae, com formato em itálico, etc., mas não é obrigatório, tá? Isso não é o padrão. Hoje em dia a gente escreve currículo mesmo como título de currículos, tá? Quais são as partes fundamentais? Praticamente todas as vezes que nós formos elaborar um currículo, você coloca como título a palavra currículo. Seu título também pode ser seu nome? Até pode, mas o padrão, aquilo que é básico, é colocar como título do documento a palavra currículo, normalmente em negrito, tá? Em maiúsculas, para dar um destaque. Em seguida, nós temos os dados pessoais, tá? Que constam como nome, data de nascimento, e vejam que eu não coloquei idade, tá? É data de nascimento, essa é a informação que você coloca, porque a idade, gente, muda. Agora, a data de nascimento é sempre a mesma. Então, você não coloca a sua idade, você coloca a data de nascimento. O estado civil, solteiro, casado, tá? Nacionalidade é bastante curioso para algumas pessoas, né? Mas a nacionalidade costuma aparecer porque se for uma pessoa vinda de um outro país por algum motivo, ela pode ter a necessidade de lidar com outros documentos. Então, normalmente a gente coloca nacionalidade brasileiro, né? O endereço completo com CEP, para caso você necessite, se os caras queiram mandar uma correspondência para você, alguma coisa do tipo, tá? Aí é importante salientar que a gente está aí com a palavra telefones no plural. Por quê? Porque mesmo que nós vivamos na era da internet e nós vivemos na era da tecnologia portátil, em que todo mundo tem um celular e praticamente só tem um celular, a pessoa não tem nenhum outro tipo de telefone, é importante que a gente, se possível, coloque mais de um número de telefone no currículo e que esse outro número seja um número fixo, tá? É o famoso telefone de recados, tá? Porque caso você esteja numa situação em que a pessoa tenta te procurar e por algum motivo o seu celular não está carregado, não tem bateria de alguma forma, não tem crédito, sei lá, alguma coisa sem sinal, isso acontece. O celular, ele padece desses problemas. O que você faz se alguma coisa desse tipo acontece? Você entra e chora? Não, você tem um telefone de recados, a pessoa vai ligar e vai deixar lá uma informação que pode ser passada para você no momento oportuno. Então, às vezes a gente pode acabar perdendo a oportunidade de um emprego, por exemplo, porque a gente não deixa mais de um telefone disponível no currículo para manter contato, tá? E além disso, você tem o e-mail, tá? É importante chamar a atenção que muitas pessoas hoje se comunicam quase que exclusivamente por WhatsApp ou por algum outro tipo de aplicativo similar. Não tem problema nenhum, você pode colocar no seu currículo que certo número de telefone é o seu WhatsApp. Porém, é esperado que um profissional tenha um e-mail profissional, um e-mail de contato pelo qual ele faz trabalhos, envia documentos e etc. Esse e-mail, isso é fundamental porque muita gente faz isso. Ele precisa ter um formato sério, tá? Não usem apelidos, não usem coisas cômicas, não usem aqueles nicks que a gente usa na internet, seja para jogos, para outras coisas do tipo. De preferência, o e-mail tem que ser algo que identifique com clareza quem você é, tá? Pode ser o seu nome, pode ser o seu nome com abreviaturas, pode ser o seu nome com a sua data de nascimento. Independente do que você utilize, é importante que esse e-mail seja algo que a pessoa lê e fale: esse é o e-mail do tal pessoa, da
tal pessoa. E não um e-mail que traz ali um apelido, alguma coisa do tipo, que a pessoa não tem a menor ideia de quem é o referente. Se eu tiver só esse e-mail, eu faço como? Tá? Então, e aliás, isso também diz respeito, claro, à credibilidade. Se uma pessoa põe um e-mail ali de piada, alguma coisa que não seja séria, a pessoa pode ir lá e falar, vou contratar uma pessoa com um e-mail desse, é meio... depõe contra a pessoa, tá? A seguir, nós temos a experiência profissional, tá? E a experiência profissional, assim como na formação escolar, é importante chamar a atenção para algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, você tem que colocar, se você for colocar quais são as suas experiências profissionais, local no qual você trabalhou, cargo que você exerceu, aquele que está registrado na sua carteira ou no contrato que você desenvolveu, tá? Período em que você trabalhou, início e fim. Se você tiver a referência do mês em que você começou, é melhor ainda. Se não, você só coloca o ano mesmo, tá? E as atividades desenvolvidas, tá? Que às vezes você tem uma função, um cargo com um nome, mas não fica claro que tipo de atividade que você desenvolvia naquela instituição. Então é importante esclarecer. Eu era montador do setor tal e era responsável por montar tal coisa. Então isso é importante de colocar junto da experiência profissional. Muita gente só coloca operador de máquinas na empresa tal. Não é isso, tá? Tem que pôr um pouco mais de detalhes. Como que eu organizo essas informações? Bom, a gente pode ordenar essas informações por data, e quando você ordena por data, da mais recente para mais antiga, eu quero saber o que ele fez por último. Eu quero a experiência mais recente que ele tem, tá? Ou pela relevância. Se você já sabe para quem você está enviando esse currículo, qual é a instituição, a empresa, o setor, a área para a qual você está enviando, você dá destaque àquelas experiências que têm mais relação com aquela área. Então, digamos que você é um aluno, por exemplo, do curso de eletromecânica. E antes de fazer esse curso, você por algum motivo fez RH. Você tem aí duas possibilidades de currículo, né? Você não vai mandar a sua experiência no setor de RH para qualquer lugar em que você vá tentar uma vaga ligada à área de eletromecânica. Pode ser que sim, você precisa ficar atento com o que aparece ali. Então, você seleciona a experiência que seja realmente relevante para a função pretendida. Eu costumo brincar também que é aquela pessoa que fez bico em todo lugar, aí ela coloca lá que ela foi operadora de máquinas na empresa tal, que ela desenvolveu projetos na empresa tal, que ela era funcionária do setor de solda da tal coisa. E aí no final ele coloca animador de festas infantis. Esse tipo de coisa não é adequado para certos currículos. Foi um bico que você fez, deu alguma experiência para você, mas você não coloca isso aqui, tá? A formação escolar é a mesma coisa. O local no qual você fez, qual é a instituição, né? O curso que você fez e o período, início e fim do desenvolvimento desse curso, tá? E assim como no caso da experiência, a gente pode ordenar isso tanto por data, da mais recente para a mais antiga, tá? Ou por relevância. E aqui eu dou uma dica para vocês, né? Que são duas, na verdade, né? Primeiro que, para cursos que você ainda não concluiu, ou seja, você não terminou o curso, como é o caso deste curso, não me formei ainda, eu posso colocar ele no currículo? Pode. Só que aqui você coloca a data de início, quando você começou a fazer esse curso. E a data prevista. O curso tem duração de 2 anos, 2 anos e meio. Então você sabe que você vai se formar no mês tal do ano tal. Então você coloca lá, data prevista de término ou término em, e aí você põe a data. Que a pessoa pode pegar o currículo e falar, não, eu quero esse cara, ele vai se formar daqui 1 ano, 2, eu quero ele na minha empresa. E uma outra dica interessante é que a cada nova graduação que você faça, é aconselhável eliminar da listagem a formação mais baixa, como ensino fundamental. Né? Eu costumo brincar que a pessoa ela quer encher currículo, ela vai lá e põe desde o pré. Né? E no pré tal, fundamental 1, fundamental 2. Gente, o que me interessa é se você tem a formação de ensino fundamental e médio completa, né? Ou não, e o que você tem de formação específica.
tá? O seu curso técnico, se você fez uma faculdade. Então, à medida que você vai galgando mais espaços, tendo mais formações, se qualificando mais, você elimina graduações que eram mais antigas. Você não precisa colocar onde você fez o seu primário, o seu ensino fundamental. Isso não é importante para o currículo. O cara sabe que se você está fazendo um curso técnico, é porque você já fez o ensino fundamental, pelo menos, né? Além dessas informações, que são as essenciais, aquelas que têm que aparecer, tá? Você pode acrescentar ainda alguns outros elementos, como, por exemplo, os chamados objetivos profissionais. O que são os objetivos profissionais? É um pequeno texto descrevendo esses objetivos, como o cargo que você almeja. Aqui a gente tem que ser humilde, tá, gente? Nada de colocar lá que cargo você quer. Superintendente do setor. Não, não é assim. O cargo que você almeja, a inserção, por exemplo, me inserir no mercado de trabalho como técnico da área de informática. Tá? A área de atuação de seu interesse, tá? Aquela área que você tem mais desenvoltura, etc. E assim por diante. Para pessoas que não têm experiência profissional nenhuma, por exemplo, um pequeno texto como esse substitui a experiência profissional. Ela traz ali as suas intenções, aquilo que você tem como interesse para se inserir dentro do mercado de trabalho. Nós também temos que colocar cursos de formação complementar, como os cursos de línguas estrangeiras e, claro, habilidades de informática, né? Se você tem um domínio considerável de certos elementos que, de repente, não são fundamentais para a sua formação, mas que você estudou em algum momento da vida, linguagem de programação, digamos que você não é da área de informática, mas você estudou linguagem de programação. Isso é interessantíssimo para profissionais da área de eletromecânica, para a área de mecatrônica, que também lida um pouco com programação. Então, é um tipo de elemento que pode aparecer no seu currículo como um ponto positivo. Da mesma forma, o domínio de línguas estrangeiras. Mas aí eu chamo a atenção e dou um alerta que é para você não inventar, tá? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes pegam o cara na curva com esse negócio de língua estrangeira, tá? Você coloca lá o seu nível de língua estrangeira, intermediário, né, básico ou avançado. Então você por exemplo, quando eu faço um currículo, eu tenho avançado de inglês, tá? Eu tenho inglês avançado e eu domino um pouquinho de espanhol e francês. Eu coloco, eu tenho nível intermediário? Não, eu tenho básico, porque eu só sei uma coisa ou outra, consigo ler um texto, me comunicar de maneira muito, muito precária nessas línguas. Agora, já o inglês eu tenho fluência, então eu coloco o domínio da língua inglesa fluente, tá? Ou avançado, e no caso do espanhol e do francês, eu coloco básico. É isso que você tem que colocar. Se você tiver diplomas de escolas de idiomas e coisas do tipo, você pode também inserir aqui, que você tem inglês feito no tal, que você chegou no nível básico tal. E também existem aquelas provas de proficiência em língua estrangeira, que são oferecidas por algumas instituições, alguns órgãos, tá? E que você pode inserir aqui a nota e etc., que depois pode ser exigida numa futura entrevista. E por último, possíveis trabalhos voluntários, porque o voluntariado causa uma boa impressão a respeito do profissional, valorizando seu lado humano. Então, digamos que você faz um trabalho beneficente junto a um hospital, você faz um trabalho junto a uma instituição de caridade, recolhe materiais, seja lá o que for, alguma coisa desse tipo. Se sobrar espaço no currículo, para ele não ficar muito entupido, você pode colocar uma informação como essa para permitir, né, para abrir espaço para que a pessoa leia e pense, esse é um profissional interessante, porque muitas vezes é valorizado num profissional, não apenas o seu conhecimento e as suas habilidades técnicas, mas também outros tipos de habilidades e inteligências, como inteligência emocional, né, liderança. Muitas vezes o cara que é coordenador de uma atividade profissional numa empresa não tem uma liderança tão grande quanto um líder comunitário que organiza uma campanha de arrecadação de alimentos. Tá? E às vezes esse tipo de fator é diferencial. Tem toda a questão da empatia, do respeito ao próximo e assim por diante. Eu passo a impressão de um bom profissional. Claro, não é para inventar, é para colocar aquilo que você realmente faz. Bom, é isso, tá? A gente encerra essa aula sobre documentos técnicos. Peço a vocês que, entrando na plataforma, deem uma olhada, porque tem alguns elementos que eu não coloquei aqui nessa aula, que eu deixei lá para vocês conferirem, tá? Nos documentos que vocês têm dentro da plataforma.
Peço para vocês que façam os exercícios e fiquem atentos às datas e prazos que nós temos para a entrega dessas atividades. A próxima aula vai ser sobre relatórios, ela é uma aula mais extensa, porque eu vou falar dos tipos de relatório, vou falar sobre o relatório técnico de TCC e depois eu vou falar a respeito da apresentação desse tipo de trabalho. Então é fundamental que vocês fiquem atentos, vão ser vídeos mais longos ou pelo menos divididos em mais partes, tá? E todos são fundamentais para encerrar, para fechar o nosso curso de LTT da forma adequada. Tudo bem? Espero que fiquem todos bem, com suas famílias, todos com saúde, e a gente se vê na próxima aula. Até mais!